Olá, pessoal. Então, vamos resolver a sexta atividade de equações diferenciais exatas. Primeiro, vou nomear quem que é m e quem que é n aqui nessa minha equação. Toda essa função aqui eu vou chamar de m. Toda essa função aqui eu vou chamar de n. Agora, eu vou diferenciar a minha função m em relação a y. Vocês estão vendo que aqui eu tenho dois termos, né? E nesse termo aqui tem y, nesse termo aqui tem y. Então, para simplificar a minha diferencial, da minha função, antes de aplicar uma diferencial aqui, essa minha função m, eu vou colocar o y em evidência. Aí vai ficar y que multiplica seno de x mais x cosseno de x. Ó, dividir por y o primeiro termo e dividir por y os dois termos, né? Ficou o y em evidência, certo? Agora eu posso aplicar aqui a diferencial de um produto. Diferencial não, derivada. A derivada de um produto. Então, vai ficar esse y aqui como sendo o u e esse seno de x mais x cosseno de x como sendo o v. Para aplicar essa regrinha aqui, ó, derivada de um produto, né? Uma função vezes a outra, derivo a primeira, multiplico pela segunda que eu só copio, mais copio a primeira e faço vezes a derivada da segunda, certo? Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Então, vai ficar, copio a primeira e faço vezes a derivada da segunda. Como essa segunda aqui, esse segundo termo, ele está todo em função de x, ó. Então, derivada de uma constante, né? Porque eu estou derivando em relação a y e aqui só tem x, então vai ficar derivada de uma constante. Derivada de uma constante é zero. Então, aqui vai ficar y vezes zero. Mais, agora eu vou derivar a primeira, então derivada de y vai ser 1 vezes a segunda eu só copio. Então, eu vou copiar. Então, a derivada de m em relação a y vai ficar como? Aqui vai zerar, e 1 vezes isso daqui vai sobrar só seno de x mais x cosseno de x. Essa daqui é a resposta da derivada de m em relação a y. Agora, eu vou fazer a derivada de n em relação a x. Então, vamos analisar aqui a função n. Essa funçãozinha aqui, ó. Tenho x seno de x mais 1. Tem uma soma aqui, né? Então, se eu tenho uma soma, eu posso resolver assim. Derivada da primeira mais a derivada da segunda, tá? Então, quem seria a derivada da primeira? A primeira aqui, eu tenho uma multiplicação, ó, x vezes seno de x. Então, aqui, nesse x seno de x, eu vou aplicar a derivada do quociente, ou seja, derivo a primeira, derivada de x é 1, copio o seno de x, mais, agora copio x e derivo o seno de x, que a derivada de seno é cosseno, mais a derivada de 1 em relação a x, né, vai zerar, porque 1 é uma constante. Então, aqui vai ficar 1 vezes seno de x, mais x cosseno de x, esse zero não preciso copiar, ou seja, elas são iguais, então é exata. Posso continuar minha conta pelo enunciado da questão, né? Verifique se é exata, se for exata, continue a questão. Então, agora eu vou fazer a minha f de xy, vou resolver uma integral e escolher uma delas, ou eu vou pegar a função m ou a função n. Aqui eu escolho a função e, tá? Y, seno de x, dx, já vou separar elas, mais integral de xy, cosseno de x, dx. Separei por esse sinal de mais aqui, tá? Daí fica mais fácil de eu resolver. Agora, continuando, f de xy igual. Como estou fazendo em relação a x essa integral, então o y é uma constante, né?
Então, vai sair para fora da integral. E integral de seno de x é menos cosseno de x. Esse menos vou deixar aqui na frente, para não parecer que é uma diferença, né? Na verdade, eles estão multiplicando, então, passei o sinal para frente. Mais, estou fazendo em relação a x, então o y aqui é uma constante, sai para fora da minha integral. Então, vai ficar dentro da integral só o x, cosseno de x dx. E aqui, nesse x cosseno de x dx, eu vou separar por integral de u dv. Lembra da regrinha? Eu faço u vezes v menos a integral de v du. Então, quem que seria o meu u aqui? Vou pegar o x, tá? Eu vou pegar o x, daí tem que lembrar daquelas regrinhas da integral, né? Quem que eu pego para ser um, quem que eu pego para ser o outro. Então, a derivada de u aqui vai ser 1, né? E dx, que aqui embaixo tem o dx, né? Passo ele para o outro lado multiplicando. E quem que vai ser o dv? Né? Que aqui eu tenho o u, que eu já nomeei que é o x, o dv vai ser todo o resto que vai sobrar, ou seja, cosseno de x dx. Se o dv é cosseno de x dx, quem que é o v? Então, se aqui eu tenho a derivada de v, eu tenho que ver quem que é a integral disso daqui para saber quem que seria só o v, né? Então, integral de cosseno de x, integral de cosseno de x dx é o seno de x. Agora, bom, vou copiar tudo, tá? Fazer o passo a passo aqui copiando. F de xy é igual menos y, cosseno de x, mais y, tá? Copiei até aqui. Agora eu vou resolver isso daqui de acordo com o que eu achei aqui, tá? Ou seja, vai ficar u v, né? Ó, u vezes v. Então, u é o x, vou colocar entre parênteses aqui, vezes o v, que é seno de x, menos, ó, da formulazinha, integral de v, que é seno de x, dx. Porque é o du agora, né? E o du é 1 dx, certo? Ó, agora eu vou resolver isso daqui, tá? Vou copiar tudo e resolver esse menos integral de seno de x dx aqui. Então, vai ficar f de xy igual, copiando, menos y, cosseno de x, mais y, x, seno de x, integral de seno de x é menos cosseno de x. E com esse menos aqui fica mais. Menos com menos, mais cosseno de x. Mais a minha constante, que aqui eu vou usar como uma função em relação a y. Então, agora vamos fazer o que dá para fazer aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para simplificar. Ó, se eu tirar esse parênteses, né? Ou seja, se eu multiplicar este y que está antes do parênteses por este termo e por este termo, eu vou ver que esses dois termos aqui vão ser iguais, ó. Menos y cosseno de x mais y cosseno de x. Então, esse termo aqui eu posso simplificar. Vai sobrar quem? Yx seno de x, né? Que foi essa multiplicação, mais o h de y. Então, essa daqui é a minha função, que mais tarde eu vou ter que substituir o h de y aqui, ver quem que é ele. Agora eu vou fazer a derivada da minha função xy em relação a y. Ou seja, yx eu vou chamar de u, e seno de x eu vou chamar de v. Então, eu vou fazer a derivada de um produto. Derivo a primeira em relação a y, vai ficar x. A segunda eu só vou copiar, mais. Agora, a primeira eu copio, faço vezes a derivada da segunda. Seno de x em relação a y, isso daqui é uma constante, então vai zerar. Mais a derivada dessa função, que eu não sei ainda qual é, então eu vou chamar de h' de y.
Agora eu vou substituir. Essa derivada de f de xy em relação a y nada mais é que o meu n lá do começo da questão, que é, cadê? Aqui, ó. X seno de x mais 1. Tá, então eu vou substituir tudo isso daqui, ó, pelo n. X seno de x mais 1. Isolando o h de y, porque agora eu vou integrar o h de y. Então, esse x seno de x que está somando vai passar para o outro lado subtraindo com esse x seno de x. Então, aqui posso simplificar, tá? Um é positivo, outro vai ficar negativo. Aqui vai zerar, né? Y de x vezes 0 vai dar 0. Então, o h' de y é 1. Agora, eu vou descobrir quem que é o h de y. Se isso daqui é uma derivada, eu vou fazer a integral de 1 em relação a y para descobrir quem que é. Então, o h de y é y mais a constante de integração. Agora, eu vou pegar essa minha continha aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa minha função de x e y aqui e substituir por uma constante. Então, vai ficar constante igual yx seno de x mais o h de y, que eu descobri que é y mais uma outra constante. Então, isolando, y de x seno de x mais y igual constante menos constante vai dar uma terceira constante, e aqui está a resposta final.